São boas práticas implementadas no dia a dia da vida conjugal que vão fazer um bom casamento. Martinho Lutero sintetizou esse bom comportamento diário na prática com uma frase muito simples e bem famosa que diz assim: que a esposa faça o marido se alegrar por voltar para casa e que o marido faça a esposa se lamentar ao vê-lo sair. Com essa colocação simples, Lutero está ensinando para nós que o comportamento diário da esposa precisa ser tal que ela deixe o seu marido alegre e ansioso por voltar para casa, por exemplo, após um dia de trabalho. O marido também, por sua vez, precisa tratar a esposa de uma maneira tão correta, na prática, no dia a dia, em que ela se lamenta todas as vezes que ele sai de casa, ela tem saudade dele. Infelizmente, o que nós vemos no dia a dia dos casamentos hoje é justamente o contrário. Quantos maridos estão aborrecidos todas as vezes que precisam chegar em casa. Alguns têm até aquela síndrome de burnout, né? Aquela síndrome em que a pessoa tem um pânico de se achegar a algum lugar de trabalho, por exemplo, um lugar que lhe causa muito estresse. Estar com a esposa é tão estressante que ele tem até síndrome e não quer chegar em casa. E a esposa, que muitas vezes pula de alegria, não quando o marido chega, mas quando o marido sai. E principalmente se o marido vai fazer uma viagem longa, melhor ainda. Isso nos mostra que é como você age no seu lar, no seu casamento, que é o que realmente importa no final das contas. Trazendo isso para a vida cristã, nós sabemos que ser cristão não é o que você sente numa igreja, num culto religioso. Ser cristão não é o que você ganha de vantagens por praticar sua fé. Ser cristão também não é só aquilo que você professa, diz que acredita. Ser cristão tem a ver com como você age. E se você é casado, como você age com seu marido, com sua esposa. É isso que realmente importa. Olha só, princípios bíblicos em todas as áreas da nossa vida só fazem sentido quando colocamos eles em prática. Tiago 1:22, por exemplo, diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Mero conhecimento da palavra, sem obediência prática, é tão pecado, ou talvez até mais pecado, do que não ter conhecimento nenhum. Por isso que em Tiago 4:17 está escrito: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha, Deus é o chefe e tudo vai terminar bem se nós fizermos o que Ele manda de bom grado na nossa vida conjugal. Aplicar a palavra significa levar o que ela diz para o nível pessoal. Tem a ver com o que eu faço no meu dia a dia, com o que eu falo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu decido e principalmente no casamento. Na nossa série de mensagens sobre família e relacionamentos em Colossenses 3, a partir do versículo 18 até o versículo 21, nós estamos vendo princípios para abençoar o lar. Esses princípios têm que ser praticados em nível pessoal e eu quero hoje trazer formas práticas de aplicar esse princípio, começando com as esposas. Nós já aprendemos no capítulo 3, versículo 18, que Paulo disse para as esposas: cada uma de vocês, esposas, cada uma de vocês, se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Nós vimos aqui nesse texto que é uma esposa empoderada, é uma esposa capacitada com o poder do alto para se sujeitar ao seu marido, poder de Deus na vida dela. Sujeitar-se ao marido é colocar-se debaixo da liderança dele. Essa é uma incumbência que ela tem, não uma questão de inferioridade, mas de função no casamento. A liderança é do marido, ela é a sua parceira. Não se trata do marido ser autônomo, mas ela ser um par igual com ele, tendo-o como seu líder. A submissão da esposa significa que ela vai tratá-lo com respeito sempre, mesmo que ela não sinta vontade de respeitar o marido, ela o respeita, ela o trata com honra, porque é uma incumbência que Deus deu. Este é um mandamento para a esposa, não é uma opção. E na verdade ela não é escravizada por esse mandamento, porque nenhum mandamento de Deus escraviza. Todo mandamento de Deus nos liberta, nos traz uma vida melhor.
Essa submissão como mandamento é incondicional e constante, não depende do marido merecer ou não. Essa submissão é algo que ela oferece para o marido. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer: marido, domina a sua esposa, controla a sua esposa, manda na sua esposa, de maneira alguma. A submissão da esposa é oferecida a ele, brota da espiritualidade dela, da devoção dela a Deus, do coração piedoso dela. Tem a ver com o alinhamento dela com Deus. Já que ela está alinhada com Deus, então ela voluntariamente oferece respeito e submissão ao seu marido. E isso é fruto da obra de Cristo no coração dela. Submissão da esposa não é ela ser boazinha para ganhar o que ela quer com segundas intenções. É uma atitude espiritual. É algo que convém a ela porque ela é crente. E é algo que ela só pode fazer porque ela está no Senhor. Ela tem a capacitação de Jesus Cristo e do Espírito Santo para ser submissa ao seu marido. Pois bem, estamos aqui para falar da parte prática. Lutero disse o seguinte: esposa, haja de tal forma que seu marido fique feliz de chegar em casa. Que chegar em casa seja um momento de maior alegria para ele. Na prática, como a esposa deve fazer isso? Em primeiro lugar, cuide da sua saúde espiritual. Seja uma mulher que tenha devoção e piedade. Diariamente, você precisa ter o seu tempo com Deus, na palavra e na oração. Você precisa ler a palavra de Deus diariamente, receber de Deus o ensino, a nutrição, a orientação, buscar a ajuda de Deus diariamente. Aquele seu tempo a sós com Deus, sabe? Tem que ser sagrado. Muitas mulheres têm o seu tempo de academia, têm o seu tempo de novela, têm o seu tempo de trabalho secular, tempo de cozinhar. O tempo a sós com Deus também tem que ser um tempo inegociável. É todo dia na presença de Deus, lendo a palavra e orando. Espiritualidade também tem a ver com você, mulher, estar assídua numa igreja bíblica, numa igreja séria. Mesmo que seu marido não vá, ou quando ele deixa de ir, você precisa ser uma mulher comprometida com a igreja, porque a igreja é um pilar que te fortalece espiritualmente. Essa esposa que vai ser uma boa esposa para o seu marido, ela faz tudo para agradar a Deus, ela leva uma vida de santidade e de obediência, e ela tem uma vida de oração. Ela ora por si mesma, por ele e pelo relacionamento. Segundo lugar, na prática, na sua comunicação com o seu marido. Essa comunicação precisa ser sempre respeitosa e cordial. A esposa que é submissa ao marido, ela sempre se dirige a ele como o homem mais importante do mundo e o homem mais respeitável do mundo. Ela fala com seu marido com mais respeito e reconhecimento e cordialidade do que ela conversa com seus amigos no trabalho ou até mesmo com seu chefe. Ela sabe que quando ele fala, ela precisa dar atenção. Então ela vai evitar que enquanto o marido está falando lá qualquer coisa, ela fica no celular. Ela não vai fazer isso. Assistindo o seu programa de televisão, dando atenção para outras coisas. Não. Na comunicação com o marido, ela vai dar atenção para ele. Quando ela precisar dar conselho para o marido, ou até mesmo aquele puxão de orelha, ela vai fazer isso, você, esposa, vai fazer isso sem encostar o marido na parede, tratando ele como um filho birrento, sem condená-lo, sem passar sermão. Vai corrigir com amor, no momento certo, na hora certa e somente quando for necessário. Ela respeita-o na comunicação, mas também no convívio diário. Essa esposa precisa ser uma esposa respeitosa e submissa. Então, não vai ficar criando confusão por coisas pequenas. Vai mostrar respeito e admiração para ele na frente dos filhos, no modo como fala com ele e no modo como fala dele para os outros. Nunca vai comparar seu marido com outros homens como se os outros fossem melhores, jamais. Vai ter sempre uma atitude animada, positiva, uma atitude de alguém que está curtindo o casamento, não reclamenta, não queixosa no convívio com o marido. Uma atitude que mostra que gosta de estar junto dele. Você, esposa, vai se organizar nos seus afazeres para, no tempo em que os dois estão juntos em casa, você possa passar tempo com ele. Com uma postura de gratidão, de agradecimento, você pode dar presentes para ele regularmente, mimos, coisinhas pequenas que você sabe que ele gosta. De repente, por que não ajudá-lo em coisas que ele tem que fazer em casa? Ele lava o carro?
Ao invés de competir com isso, reclamar disso, talvez você possa ajudá-lo. Cortar grama, fazer um serviço em casa, declarar o imposto de renda. Minha esposa é muito prestativa. Ela costuma me ajudar muito em todas essas coisas e isso me alegra bastante. Se você errar, esposa, isso não é o fim do mundo. Admita os seus erros, abra o coração para ele, admita que errou, peça perdão prontamente. É assim que se convive de maneira submissa e respeitosa. Uma outra área importante é a área de valorização. Esposa que é submissa e que respeita o marido demonstra apoio, amizade, demonstra que é companheira. Por exemplo, sempre deixe claro para ele que você o estima mais e acima do que qualquer outro homem. Você pode dizer isso a ele. Você pode escrever um bilhetinho para ele dizendo isso, o elogiando. Talvez também mostrando empatia quando o seu marido está lá meio para baixo, meio inquieto dentro de casa, talvez preocupado com alguma dificuldade. Ao invés de ficar preocupada junto ou criticá-lo, mostra empatia, ofereça ajuda, se coloca ao lado dele. Permita que seu marido faça as coisas que ele gosta. Tem mulher que compete com as preferências do marido. O marido gosta de um futebol, de um programa de televisão, de uma atividade esportiva e a esposa condena, reprova. Ao contrário, ao invés de condená-lo por aquilo que ele gosta, de repente você pode até descobrir coisas que ele gosta e você também gostar e fazer junto com ele. Demonstre interesse pelos amigos dele, pela recreação dele. Seja uma companheira agradável dele nesses momentos e não uma competidora reclamenta. Trate sempre com gentileza os familiares do seu marido. Seja sempre hospitaleira com eles, pronta para tratá-los bem. A mãe do seu marido, os irmãos, o pai, os familiares, a avó. Seja muito respeitosa para com essas pessoas. Tratá-los bem é tratar o seu próprio marido bem. Quer uma outra área importante, difícil, na prática de mostrar respeito e submissão? Honrar a liderança do marido. Sabe, busque o conselho dele para as suas decisões. Hoje, cada vez mais as mulheres, na sua autonomia, estão resolvendo tudo sozinhas e de repente já vem com a resposta pronta para o marido. Não faz isso. Deus te deu um marido para ele liderar você nas suas decisões, principalmente em decisões maiores. Você pode compartilhar e deve compartilhar com ele as suas preocupações. Quando ele toma decisões, aceite que ele tem a palavra final. E mais ainda, ajude-o a cumprir o que ele decidiu, mesmo quando você discordava dele. Tem esposa que faz isso, né? Meu marido decidiu tal coisa, eu não concordava, agora que ele se vire para resolver o problema dele. Não. Uma vez o marido quis porque quis trocar de carro, ela não queria. Ele acabou trocando. Aquilo foi um grande problema. Ela, então, acabou odiando ainda mais aquele carro e aquilo se tornou um transtorno danado. Seja parceira, continue parceira mesmo quando você não concorda com ele. Faça com prazer e com capricho as coisas que ele pede para você fazer. Sabe, tem marido que já desistiu de pedir as coisas para a esposa porque ela nunca faz. E quando faz, faz reclamando e mal feito. Não pode ser assim. Permita, aceita de bom grado a direção do marido, a palavra final, mesmo naquilo que você discorda. Escola dos filhos, troca de carro, viagem que a família vai fazer. Deixe que ele decida no final, sabe? Impeça também que a sua mãe, você que é esposa, ou outros parentes se intrometam em questões da vida a dois em que ele é o chefe. De repente o marido tem a função de liderança, mas ele precisa ficar competindo com a liderança não da esposa, mas da mãe da esposa ou de outros familiares. Isso é uma complicação danada. Tenha um interesse positivo e aprecie os negócios nos quais o seu marido se envolve. Ao invés de concorrer, disputar, ao invés de dizer, puxa vida, meu marido inventa tanta coisa e não fica nada comigo, tenta apoiar essas coisas que ele faz. Outra área importante é a área de cuidado. Cuidado do lar, cuidado com o seu marido, cuidar dele, manter a casa limpa, a casa organizada,
manter o lar como um ambiente acolhedor, se esforçando para isso tanto quanto você se esforça no emprego, ou tanto quanto você se esforça para receber uma visita em casa. Às vezes, quando uma visita vem em casa, a mulher fica tão preocupada de deixar tudo em ordem e ela arruma tudo e faz um sacrifício danado. Mas quando é só o marido, deixa a casa bagunçada mesmo, né? Se esforce por manter o lar em dia, a roupa dele em dia, que a família tenha refeições boas, saudáveis. O tanto quanto você puder, sirva refeições apetitosas, saborosas, coisas que ele goste. De repente, quando ele chega em casa, se é de um café que ele gosta, deixe uma xícara de café fresquinha preparada para ele tomar. Você está cuidando do seu marido, isso é uma maneira de honrá-lo e respeitá-lo. Uma última área importante que eu queria destacar é a área da satisfação sexual. Esposa, procure se manter atraente para o seu marido, na sua aparência pessoal. Tente o máximo possível se manter em forma, se manter arrumada, se manter bela. Quantas esposas na vida profissional, no emprego, estão sempre nos trinques, mas em casa parece uma mulher das cavernas, não é? Parece um bicho do mato. Não pode ser assim. Seja uma mulher atraente e seja carinhosa no dia a dia, procurando de maneiras simples e pequenas a incentivá-lo e talvez satisfazê-lo também sexualmente. Esses são alguns princípios muito importantes que na prática podem demonstrar que uma esposa respeita e se submete ao seu marido. A área de satisfação sexual, de cuidado, de honrar a liderança dele, valorizá-lo, conviver com ele, se comunicar com ele, tendo sempre como foco maior a sua espiritualidade, a sua devoção a Deus e a sua vida de obediência a Deus. Quero também deixar algumas sugestões práticas para o convívio da parte do marido, o convívio conjugal ser um convívio abençoado e abençoador. Versículo 19 de Colossenses diz: maridos, ame cada um de vocês a sua esposa e não a trate com amargura. Como o marido crente trata a sua esposa? Recordando, com amor. Ele oferece isso a ela. É uma ordem de Deus para ele e ele também depende da obra sobrenatural do Espírito Santo. Entendendo que amar é doar-se. Amar a esposa é se doar para ela, é se sacrificar por ela, promover o bem-estar dela. O marido trata a esposa com amor. Como ele não trata? O texto diz, com amargura. Ele não dá para a esposa um tratamento ríspido, de indiferença, de agressividade, seja com palavras, seja com atitudes. Ele é sempre amável e sempre gentil no falar e no agir com a esposa. Ele também não trata com amargura no sentido de ser alguém ressentido com ela, alguém que tem chateações, que tem o veneno da mágoa no coração. Ele aprende a curar sua amargura, diagnosticando as ofensas que estão no relacionamento e tratando com o remédio do amor de Deus e do perdão de Deus em Cristo Jesus. Maridos precisam aprender a perdoar suas esposas, como Cristo nos perdoou. Pecadores perdoados por Cristo perdoam pecados das suas esposas. Então, na prática, pensando na frase de Lutero, marido, faça a esposa ficar triste quando você sai de casa. Ser um marido que se comporta de tal maneira que sua esposa gosta da sua presença e fica chateada quando você sai. Como fazer isso? Em primeiro lugar, como foi dito para as esposas, seja um homem que tem saúde espiritual. Cultive sua devoção a Deus e sua vida de honra ao Senhor. Assim como você tem outros compromissos no dia a dia que você não abre mão, você também precisa ter o compromisso de estar com Deus em oração e na palavra. Você também precisa ser um homem assíduo na igreja. Mesmo que ela não vá, ou mesmo que em alguma vez ou outra ela falte, você deve evitar de faltar na igreja, porque a igreja é um pilar para a sua saúde espiritual também. Seja uma pessoa, um homem comprometido em fazer tudo para agradar a Deus, em santidade, em obediência. Seja um homem de oração, ore por você, ore pela sua esposa, ore pelo casamento. Lidere também o culto doméstico, a leitura da Bíblia e a oração em família. A segunda área prática é a área de convívio. Saiba conviver
bem com a sua esposa. Como? Por exemplo, nunca deixe sua esposa esperando. Nada. Seja uma ligação telefônica. Faça o possível para atender. Uma mensagem que ela manda, responda. Nunca marque um compromisso com sua esposa e deixe ela esperando horas e horas. Tem homem que faz isso. Não deixa os colegas do futebol para trás de jeito nenhum, mas deixa a esposa esperando lá, sem resposta nenhuma. Não faça isso. Quando você tem uma agenda, e você deve ter uma agenda, planeje a sua agenda diária ou semanal para que todo dia você tenha pelo menos meia hora ou uma hora para estar só com a sua esposa. Você precisa se organizar nesse sentido. Não preencha a sua agenda diária de modo que você não tem tempo para sua esposa. Você precisa conviver com ela. Isso é um mandamento bíblico. Quando você chega do trabalho, para quem você vai dar atenção em primeiro lugar? Para sua esposa. De maneira simpática, sorridente, demonstrando prazer de se encontrar com ela depois de um dia distante. Seu primeiro compromisso não é com o seu carro, com o seu celular, com o seu videogame, com coisas a fazer em casa. É com a sua esposa. E trate a esposa como uma rosa, uma flor frágil. Sempre com ternura, com carinho, com cortesia. Nós estamos perdendo na sociedade de hoje a ideia de que as mulheres são damas. Elas são damas, elas são donzelas. E têm que ser tratadas dessa forma, de maneira rotineira. Faça companhia para ela nas coisas que ela gosta. O homem geralmente prefere que a esposa vá no shopping sozinha. Quando vai ao supermercado fazer compra, ele fica no carro deitado e a esposa lá se virando com as compras. Não pode ser assim. Uma coisa muito simples que eu faço pela minha esposa, quando posso, é que quando ela vai comprar roupas, eu vou junto. E fico muito cansado e não acho aquilo uma coisa deliciosa. Mas só de vê-la gostando de eu estar com ela, ajudando ali, é bom também que eu posso controlar um pouco as despesas. Eu vejo como isso faz bem para ela e é uma maneira simples de mostrar um bom convívio com minha esposa. Aprenda a ficar à toa com ela. Ficar à toa, batendo papo, assistindo alguma coisa, fazendo algo que ela queira. Sabe, impeça, custe o que custar, que outros afazeres ocupem o tempo do convívio conjugal. Não deixe o seu trabalho roubar o seu tempo com a sua esposa. Não deixe atividades na igreja, compromisso com amigos, estudos. Não deixe nada entrar no lugar do relacionamento com sua esposa. E se no convívio do dia a dia você errar, admita para ela que errou, pisou na bola e peça perdão. Outra área prática é a área de dar atenção, ser sensível à esposa. Olha, quando sua esposa tiver algo a dizer, pelo amor de Deus, deixe o celular de lado, desligue a TV, ouça atentamente o que ela diz. Ela precisa disso. Isso é uma maneira prática de dar atenção e ser sensível a ela. Esteja alerta ao estado emocional da esposa e seja sensível à forma de consolar a sua esposa no momento que ela estiver triste, chateada, encorajá-la, apoiá-la. Às vezes ela está ferida, temerosa, cansada, ansiosa. Existem hábitos também que talvez você tenha aí que irritam sua esposa. As mulheres se incomodam às vezes com coisas que para o homem são pequenininhas. Talvez você bebe, sua esposa não gosta, deixa a toalha na cama, ela fica brava. O jeito que você se alimenta, enfim, tenta mudar esses hábitos que irritam sua esposa, fazer do jeito que agrade. Abre mão, seja um servo, sendo sensível a ela. Mais uma área importante, a área de valorizar a esposa, demonstrar apreço. Expresse amor pela sua esposa, afeto, admiração, como? Com palavras. Eu te amo, bilhetes de reconhecimento, um presente surpresa, algo simples que você entrega para ela. É importante você tentar sair com sua esposa regularmente, talvez pelo menos uma vez ao mês, para um jantar, um lanche, que seja um pastel na esquina, alguma coisa que ela goste de fazer. E você então está demonstrando que a valoriza. Se for possível planejar algumas luas de mel ao longo da vida conjugal, uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos. Tenha o hábito de falar bem da sua esposa para todo mundo.
principalmente para filhos e parentes. Lembre-se das datas especiais de vocês dois. Seja você o primeiro, não seja aquele homem que diz: eu não lembro de aniversário nenhum, eu não lembro de aniversário de namoro ou casamento. Isso não é bonito, isso é feio. Nós homens temos que lembrar e ter a iniciativa de comemorar essas datas e combinar com a esposa. O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? A esposa se sente bem, se sente valorizada com isso. Olha, apoie isso e incentive sua esposa nos interesses dela, no que ela gosta. Eu já vi marido ficar tão aborrecido que a esposa queria tirar a carta de habilitação e reclamar tanto que a esposa até desistiu. Incentive sua esposa a tirar a carta, incentive sua esposa a fazer exercício, incentive sua esposa a aprender coisas novas. Aprecie os familiares dela. Trate bem a mãe dela, sua sogra, irmãos, o pai, a avós. Trate como se fossem seus familiares. Isso é uma forma de demonstrar apreço. Outra área importante é a área de cuidar da esposa, sustentar, proteger a esposa. Olha, homem, seja você o provedor do sustento do lar. Seja você aquele que sustenta o lar e que controla as finanças do lar e que se desdobra para não acontecerem tensões relacionadas a dinheiro. Ter mais contas do que dinheiro para pagar, dívidas em aberto, pendências em atraso. Cuide você, controle e corra atrás para que esse desgaste não aconteça. Cabe a você cuidar da sua esposa, dos seus filhos como homem. Deus te deu essa tarefa. Outra área importante é a área de parceria. Ser líder não é ser ditador. De novo eu digo, Deus nunca disse para os homens serem ditadores do lar. Ele disse para serem líderes. Então, traga sua esposa para liderar com você. Como? Compartilhando com ela os planos, todos eles financeiros, planos de agenda, planos de viagem, preocupações, dificuldades. Peça a opinião dela sempre. Ela é sua parceira, é auxiliadora idônea, diz a Bíblia. Aceite que ela dê opinião. E aceite não assim, mas eu tenho que tomar esse remédio. Não, aceite com uma atitude positiva. E olha, muda de rumo. Se o rumo que ela está sugerindo é outro, diferente do seu, e você acha que é coerente, muda. Faz o que ela está dizendo, você vai ver que vai valer muito a pena. Mais uma área de demonstração de amor pela esposa é a área de serviço. Porque amor é serviço, amar é servir. Jesus amou lavando o pé dos discípulos. Você ama sua esposa como? Ajudando-nos a fazer isso de casa, que muitos pensam que são dela. Não são. Ajude-a lavando a louça, para ela sentar e descansar um pouquinho. Se tem um bebê, ajuda com o bebê, trocar a fralda, dar banho, pôr para dormir, para ela dar aquela relaxada no sofá que ela está precisando tanto. Outra área de serviço é fazer logo, com alegria, aquilo que ela pede. Desde coisas pequenas até coisas grandes. Tem esposas que pedem para o marido, consertar uma torneira, fazer algum reparo em casa, e o marido demora semanas, meses para fazer aquilo. Seja servo, faça prontamente o que ela te pediu. Dê preferência para ela no dia a dia. Sirva sua esposa, sendo você aquele que abre e fecha o portão. Aquele que vai buscar água quando os dois estão com sede. Aquele que deixa a melhor parte da comida. Seja você esse que serve a sua esposa. Outra área que você deve cumprir na prática para demonstrar amor é a área de confiança. Ser um homem, um marido confiável. Confiabilidade. Olha só, mostre que você é confiável contando para sua esposa a sua vida. Seja um livro aberto para ela. Como está o seu trabalho, seus relacionamentos com amizades, suas crises e outras coisas. Expresse sua total afeição somente por ela. Mostre que você é um homem de uma mulher só. Evite a todo custo qualquer atividade suspeita. Qualquer atividade suspeita no sentido de olhar para uma outra mulher, nutrir interesse por outra mulher, procurar outras mulheres na televisão e na internet. E se você vier a falhar nessa área, mostre-se confiável, confessando isso para ela e pedindo a ela perdão.
A última área que eu gostaria de citar é a área de satisfação. Satisfação pessoal e conjugal. Você, homem casado, deve satisfazer sua esposa sexualmente. Deve ser sensível ao que ela gosta na vida íntima, ao que ela tenha prazer. E seja sensível a ela e receptivo a ela na vida como um todo, sendo sempre carinhoso, sendo sempre alguém que está junto, alguém que faz massagem na esposa, faz carícias nela, se mantém sempre limpo, cheiroso e arrumado para ela em primeiro lugar. Não pode ser aquele homem que lá fora é um galã, dentro de casa parece um gorila, um troglodita. A esposa não consegue nem chegar perto, está sempre barbudo, descabelado, cheirando mal. Não, você tem que estar bem e atraente para sua esposa. São essas algumas formas práticas de mostrar amor e carinho pela sua esposa. Satisfação sexual, sendo um homem confiável, um homem que serve, um homem parceiro que cuida, que aprecia a esposa, que dá atenção para ela e que convive com ela. Ser cristão é fazer o que Cristo manda, é obedecer aquilo que Ele ordenou. Não basta apenas saber na teoria que tem que amar a esposa, respeitar o marido, precisa colocar isso em prática. Eu espero que essa palavra ajude você a fazer isso na sua vida conjugal e você possa provar do conselho do Martinho Lutero, que a esposa faça o seu marido se alegrar por voltar para casa e que o marido faça a esposa se lamentar ao vê-lo sair. Lembrando que essa relação marido e esposa, ela traz consigo algo muito maior que ela. Ela ilustra a relação de Cristo com sua igreja. Assim como o marido deve amar sua esposa, ele deve amar a esposa porque Cristo amou a igreja. E ele deve amar a esposa por causa disso. Jesus deu a vida pela igreja. E a esposa se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo. Com alegria, ela está envolvida com ele, ela o honra e ela cumpre os propósitos do seu Senhor. Que assim seja o seu casamento. Eu gostaria de orar por isso nesse momento. Vamos falar com Deus. Graças te damos, Senhor, por nos instruir com amor, com sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Queremos orar pelos casamentos das pessoas que estão assistindo essa mensagem. Ajude-nos a colocar em prática os deveres que temos, seja como maridos, seja como esposas, para que construamos casamentos que valham a pena ser vividos e principalmente casamentos que honrem e glorifiquem o Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.